programa Destaque de hoje é com o superintendente do Instituto Atlântico, José Eduardo Martins. José Eduardo Martins é bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, onde também cursou aperfeiçoamentos em banco de dados e sistemas distribuídos. É também pós-graduado em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Possui mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de projetos nas áreas de telecomunicações e tecnologia de informação no Brasil e no exterior. Foi coordenador da Comissão de Normalização das Especificações de Rede Inteligente da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Pela Fundação CNPq, em Campinas, São Paulo, foi gerente da área de desenvolvimento de serviços de telecomunicações e gerente da área de desenvolvimento de serviços e aplicações multimídia. Atualmente é o superintendente do Instituto Atlântico, entidade de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação sediada na cidade de Fortaleza. José Eduardo, é muito prazer em estar recebendo aqui você no programa Destaque. Como foi que o José Eduardo chegou aqui no Ceará? Você já tinha vindo aqui? Como foi o começo da sua história aqui no estado do Ceará? Olha, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade aí que o grupo FGF está me dando aqui para poder falar um pouquinho aqui da história. A minha história aqui no Ceará, ela se confunde um pouco com a história do Instituto Atlântico, que a gente vai falar um pouquinho também. Mas tudo começou meados aproximadamente de 2005, quando eu recebi um convite da Fundação CPQD, lá de Campinas. A Fundação CPQD é um centro de pesquisa, é um dos maiores centros de pesquisa da América Latina, e houve então um convite para mim participar de um processo. Para ser bem sincero para você, eu conhecia muito pouco de Fortaleza, do estado do Ceará, de pouco que eu digo de ter conhecimento presencial, de ter vindo aqui. Eu tinha vindo aqui há um bom tempo atrás, mas não tive muito tempo para aproveitar aqui as belezas, né? As qualidades que a região, hoje eu vejo que a região tem. Mas tudo começou com um convite para participar de um processo. O Instituto Atlântico aqui em Fortaleza, ele já existia, né, há cerca de aproximadamente 4 anos, e esse processo era exatamente para escolher uma pessoa para vir assumir aqui a direção do Instituto Atlântico. E por uma opção pessoal, eu me candidatei a esse processo, e ao final dele, para minha felicidade, eu acabei sendo escolhido para vir para cá. E desde então, desde o finalzinho do ano de 2005, eu estou aqui à frente do Instituto Atlântico, morando com a família aqui em Fortaleza. E a família conhecendo se adaptou as pessoas, bem fazendo os amigos. A família se adaptou bem? Muito bem. Eu não tive, posso dizer, né, com muita tranquilidade, que nem eu e nem minha família tivemos qualquer tipo de problema com relação à adaptação. A gente pôde comprovar o que a gente ouvia falar, né? O que a gente lia em revistas, assistia na televisão, pôde conferir não só as belezas, mas a qualidade, a hospitalidade do povo cearense. Então, a gente foi recebido aqui muito bem. Eu tive a oportunidade de conhecer já muitas pessoas, esse é o 4º ano, né, que eu já estou aqui, e isso só fez aumentar o número de relacionamentos, de pessoas, tanto do meu lado, o lado relacionado aos aspectos profissionais, como também o lado pessoal. Mas diga-me uma coisa, quando você chegou no Instituto Atlântico, o projeto do Instituto Atlântico era se transformar no que o Instituto Atlântico é hoje, que a gente sabe que hoje o Instituto Atlântico já está colocando, entende, as suas... expandindo aqui mesmo no estado do Ceará e também fora do estado do Ceará. Isso já era projeto desde o começo do Instituto Atlântico? É verdade. Isso era... Existe, a gente faz, quando a gente cria um empreendimento, né, ou cria qualquer tipo de ação empresarial, a gente faz o que nós chamamos de roadmap. Então, há um planejamento que prevê o crescimento de uma instituição, de uma empresa, o que seja, ao longo dos anos.
E eu faço parte de um processo, né? Claro que iniciou o Instituto Atlântico iniciou aqui em Fortaleza em novembro de 2001, a inauguração formal foi em novembro de 2001, e de lá para cá houve um crescimento de forma sustentada, um crescimento responsável e que nos levou hoje ao que nós somos atualmente. Tá? Então existe mesmo um planejamento, desde a criação, existe um planejamento no que diz respeito à própria Constituição, que tipo de atividade a instituição vai desempenhar, mas também existe um planejamento em termos de crescimento, pelo menos esperado. E a gente está fazendo isso acontecer, ajudando para que isso aconteça e contando aqui com o contingente humano que o Instituto Atlântico tem hoje, que é um contingente de alta qualidade. Pois é, vocês têm quantos funcionários no Atlântico hoje? Hoje nós passamos de 200 pessoas, 200 colaboradores, como a gente costuma chamar lá internamente, mais assim. Pois aí daqui a pouco não cabe mais lá, e aí? Pois já não cabe, eu diria que já não cabe. Hoje nós estamos com um problema sério de espaço, né? Inclusive já iniciamos negociações para poder ter uma expansão mais, digamos, confortável. A gente já está no limite das nossas instalações. Nós ficamos ali na cidade dos funcionários, onde antigamente era o Instituto de Previdenciários do Estado do Ceará, mas atingimos um limite físico que está nos levando a expandir até para outras regiões. Nós temos como hoje... é que funciona aquela estrutura ali, de todas aquelas empresas de TI ali? Isso é muito interessante. Quando a gente se instalou em Fortaleza, obviamente que fizemos uma pesquisa de vários lugares e instalações, prédios, etc. E concluímos que ali seria um local bom, um local que pudesse, inclusive, prever uma expansão até o ponto de a gente chegar no limite de hoje. E esse local, no início, só havia o Instituto Atlântico, né? Ele é um quarteirão, né? Uma quadra toda, e ele tem, no início, em 2001, era apenas o Instituto Atlântico. Passados alguns anos, outras instituições se instalaram no mesmo, vamos chamar de complexo. Isso. Hoje, né? Um conjunto de prédios e instalações, equipamentos que formam. Né? Lá também, né? Exatamente. Hoje tem a FUNCAP, que é a Fundação de Amparo, ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado. Ali também tem outros institutos, né? O ITIC, que é o Instituto de Tecnologia de Informação do Estado do Ceará, antigamente era o INSOFT, né? Conhecido como INSOFT. Mas aquilo é um propósito, por que é todo mundo ali junto? Olha, isso foi acontecendo ao longo do tempo, né? Não houve assim, eu diria, um movimento organizado para atrair essas instituições, né? É claro que a gente imaginava que poderíamos evoluir, poderíamos inclusive atrair mais recursos, mais empreendimentos, empresas que poderiam se alojar, porque hoje nessa área de tecnologia de informação e comunicação, como a gente costuma dizer, o grande diferencial é você ter associações, parcerias, arranjos que leve a uma situação que você consiga evoluir conjuntamente, abraçar novos empreendimentos, novos projetos, novos negócios de forma cooperada. Esse é o grande segredo de hoje em tecnologia, em se tratando de tecnologia. Ninguém consegue fazer sozinho, isoladamente, as coisas, porque são muito complexas, são vários campos, né, áreas do conhecimento agregadas. Então, o associativismo é imperativo nesse mercado. Mas como é que funciona, por exemplo, que lá dentro do Instituto Atlântico, as pessoas não conhecem, mas a gente sabe que vocês trabalham em projetos diferentes, não? Uma quantidade imensa de projetos diferentes. Como é que esses projetos estão interrelacionados e não se cruzam, entendo? Porque tem algumas coisas que é segredo, né? Todo mundo trabalha assim. Como é que funciona isso? Isso é uma das características hoje que a gente, do Instituto Atlântico. Nós somos uma instituição que é voltada para projeto mesmo, a instituição toda é voltada para projetos. A nossa estrutura organizacional, ela é
concebida para acomodar projetos, e projetos, né, você sabe, eles nascem, eles se desenvolvem e eles têm a fase de terminação até que ocorre uma entrega para os clientes, e eles nascem, se desenvolvem e morrem. Essa dinâmica é constante no Instituto Atlântico. Então nós temos dois fatores principais ali. Um deles é esse, a questão da informação que é mantida em sigilo, em segredo, toda vez que nós temos essa exigência dos nossos clientes. Nós costumamos, quer dizer, são clientes do Instituto Atlântico, empresas que competem de forma bastante acirrada no mercado que é muito competitivo hoje em dia. O mercado de tecnologia, o segredo da tecnologia, quando possível, eles são guardados a sete chaves, porque representam lançamentos de novos produtos, novas tecnologias, que vão efetivamente trazer recursos para as empresas que os comercializam. E, por exemplo, na área de telefonia é possível trabalhar em 2 projetos na área de telefonia sem um? Nós conseguimos mostrar que isso é possível. Claro que tem que ter todo uma mecânica, um mecanismo, a instituição se prepara para isso, para que não aconteça vazamento de informações. Um passeio lá pelo Instituto Atlântico, é fácil de ver que as salas dos laboratórios que a gente mantém, eles são todos isolados e eles têm aspectos de segurança de acesso físico, acesso lógico. As pessoas são orientadas, são treinadas. Nós temos, por exemplo, uma cartilha de segurança. Todos os colaboradores têm uma cartilha que fica ali, fica à vista nas suas mesas, para que isso sempre fique vivo nas suas memórias, para não ocasionar conflitos de informação ou transferência de informações, mesmo que inadvertidamente, de um projeto para outro. Isso é muito importante até para a sobrevivência do próprio Instituto. Claro. Então a gente leva muito a sério isso. Esse é um dos aspectos. O outro aspecto é o fator humano relacionado com esse nascer e morrer de projetos. As pessoas, elas tendem elas vamos dizer que elas procuram uma certa estabilidade. Então, se você tem um ambiente que os projetos estão nascendo, se desenvolvendo, terminando, outros estão começando, o ambiente em si ele já cria uma certa instabilidade. Então, as pessoas, elas precisam ter as informações claras, as informações precisas. Por exemplo, de que tipo de projeto novo está chegando na instituição, como é que esse projeto vai ser concluído, o projeto que a pessoa está trabalhando, como é que ele vai ser concluído, como é que vai ser a passagem para outros projetos, para que as pessoas se tranquilizem em relação a isso. No mundo da tecnologia é tudo muito dinâmico, as coisas acontecem de forma rápida, ágil, dinâmica, e a gente precisa acompanhar isso. No Atlântico também acontece assim, as coisas, e principalmente de uns anos para cá, quando os projetos eles diminuíram em termos de duração, e passaram, e aumentou em número, em volume, em quantidade, isso acabou ficando mais presente. Então a gente prepara as pessoas, nós temos reuniões de divulgação, reuniões que o corpo gerencial do Instituto, ele passa informações com precisão para que as equipes, as pessoas, entendam o que está acontecendo com a instituição, para onde que ela está indo, quais são os projetos novos, as principais diretrizes estratégicas que estão levando a captar projetos em determinadas áreas. Tudo isso é passado periodicamente, sistematicamente, para as pessoas, para que elas entendam como é que essa mecânica funciona. Isso é fundamental para que a gente consiga criar um clima mais estável, um clima mais, um ambiente de trabalho favorável e que não gere insegurança, não gere incerteza. Esse é um dos aspectos envolvidos com fatores humanos. Ok, a gente sabe que o mundo hoje é global e plano, né? Você, uma empresa de tecnologia, ela pode estar em qualquer lugar do mundo e ela é quase onisciente, onipresente, né? No planeta Terra, né? Como o Instituto Atlântico consegue, por exemplo, se inserir dentro desse mundo global e plano? Bem, a gente já trabalha com a tecnologia, né? A gente costuma dizer o seguinte: as pessoas que trabalham lá são pessoas escolhidas, né? Elas precisam ter características especiais, no sentido não só questão de formação de qualidade, mas também aspectos comportamentais, para acompanhar esse mundo de hoje, que é um mundo totalmente instável, mudanças frequentes, ainda mais agora, né, com todo esse
toda essa turbulência provocada por uma crise mundial, econômica. Então, isso acaba afetando os nossos negócios, as nossas atividades, afetando o nosso dia a dia. Então, nós realmente temos um processo para a escolha das pessoas, né? E a palavra que mais define um profissional que trabalha no Instituto Atlântico é a versatilidade. Ele precisa ser uma pessoa versátil. Na verdade, não é só no Instituto Atlântico. As empresas, em geral, procuram hoje profissionais que tenham essa característica, sejam versáteis, tenham flexibilidade, conseguem acompanhar, entender os movimentos mundiais. Hoje nós temos pessoas que são especialistas em determinados assuntos, porque a tecnologia exige isso, exige que você vá a fundo em determinadas áreas de conhecimento, mas também exige uma visão mais lato sensu, uma visão mais ampla, uma visão que faz com que a pessoa consiga contribuir efetivamente com o negócio da empresa. Então, se a gente falar em tecnologia de informação e comunicação, alguns anos atrás, a gente lembra das épocas mais antigas aí, de departamentos fechados, enclausurados, departamento de processamento de dados, pessoas de branco com jaleco circulando, salas fechadas, trancadas, não se podia entrar lá dentro porque os computadores eram grandes e fechados, trancafiados a 7 chaves, só pessoas extremamente especialistas. Esse mundo mudou radicalmente. As pessoas hoje circulam, trabalham em equipe, trocam informações, navegam na internet. Isso é um aspecto. O outro é que a gente nunca sabe, por exemplo, quando que uma determinada pessoa está efetivamente produzindo alguma coisa ou está navegando na internet. No fundo, o que é a grande sacada disso é o que a gente chama de gestão por resultados. A gente cobra resultados das pessoas e elas têm toda uma flexibilidade hoje para buscar soluções, para buscar as tecnologias, buscar o conhecimento, fazer as integrações necessárias e produzir soluções, que é o que efetivamente nos mantém vivos, nos mantém presentes no mercado e apresentando aí uma taxa de crescimento significativa ao longo aí da existência do Instituto Atlântico. Mas esse tipo de funcionário teria que se deslocar em um trânsito caótico para chegar numa instituição para trabalhar? Ele não poderia fazer isso em qualquer lugar e com os sistemas de comunicação da informação que existe hoje? Certamente poderia. E isso é o que se diz que vai acontecer, né? Os pensadores do trabalho do futuro dizem o seguinte, que em poucos anos uma parcela significativa dos trabalhadores em determinadas áreas, obviamente que tecnologia de informação e comunicação está dentro delas, vai trabalhar independente da localização física, trabalha em qualquer lugar, inclusive nas suas próprias residências, né? Pronto, por exemplo, você arranjaria um emprego para mim, para eu ficar lá no meu alpendre de Capuí, trabalhando debaixo do alpendre, deitado na minha rede e com um litro de uísque aqui do lado, o uísque Royal Salute, aquele que custa R$700 o litro, para eu fazer o meu trabalho lá, você olhando para a piscina, de vez em quando dava um banhozinho? Olha, não só eu arrumaria esse trabalho, como eu iria junto também, para a gente trabalhar junto nesse ambiente aí. Imagina trabalhar num ambiente de agradável, né? Seja, sei lá, aquele espaço da sua casa, da sua residência, que é aquele seu canto, né? E ao mesmo tempo que você está lá, de certa forma, isolado, você está conectado no mundo todo, falando com as pessoas, claro, com os seus parceiros, com a sua equipe, com todos que podem colaborar para que você produza um determinado trabalho. Mas na gestão moderna é possível isso, o empresário moderno entender esse tipo de coisa, que eu tenho visto, inclusive, pessoas com laptop na praia, trabalhando e gerenciando o seu negócio e fazendo negócio sem nenhum problema, porque as câmeras hoje você conversa, entra em videoconferência, mas a cabeça dos empresários é possível? Olha, eu diria que isso é um processo de mudança, é um processo cultural. Hoje, não só os empresários, não só os gestores, mas as pessoas também têm que entender como é que isso funciona. É preciso, por exemplo, ter muita disciplina. Não adianta eu estar lá em casa, né, num ambiente muito agradável, tranquilo, lá com o meu suco de cajá ou de graviola eu falei ali do lado. Caro, né? Eu estou brincando, mas eu não ter disciplina para poder efetivamente fazer o trabalho acontecer. Então é preciso que as pessoas entendam que não é simplesmente você estar na praia, em frente ao mar, com um computador conectado e você vai conseguir produzir. Precisa ter realmente um disciplinamento,
um aculturamento, inclusive, para esse tipo de trabalho. Mas isso já existe hoje, já existe aqui em Fortaleza. Grandes empresas já contratam, inclusive aqui em Fortaleza. No interior do estado do Ceará já tem casos já reais de pessoas que estão trabalhando na sua cidade, nas suas casas, e oferecendo serviços para o mundo. Quer dizer, não só no Brasil, mas para todos os possíveis empresas que demandem serviços no mundo todo. Então, isso é um fato. Esse programa é sobre você, mas, certo, na minha vida profissional, eu tive a sorte de nunca ter que chegar no horário de manhã para entrar naquele horário e ter que sair naquele horário que a empresa disse que eu tenho que sair. Por exemplo, eu sempre tive sorte de eu sair no horário que eu quiser sair, porque sempre eu saio no horário. Eu não quero que ninguém feche a porta. Não, saia que eu vou fechar a porta. Isso é uma tendência da empresa do futuro, né? O funcionário se envolver dentro da empresa, como a gente se envolve, e de você ficar mais tempo, você dá mais do que aquilo que pede sem reclamar. Isso é uma coisa do futuro? Existem várias análises. A gente tem que levar em conta uma série de fatores. Um deles é essa questão da disciplina, como a gente já comentou. Mas existem outros tantos aspectos, né? Por exemplo, no Instituto Atlântico nós temos um horário flexível. Então já é uma evolução. Quer dizer, o horário flexível, ele sai daquele regime entre as 8 da manhã e sai às 5 horas da tarde com 1 hora de almoço, por exemplo, né? Como muitas empresas ainda têm esse formato. Mas são empresas que têm determinadas características. O Atlântico, por trabalhar com tecnologia, por exigir das pessoas, inclusive, uma carga de trabalho que normalmente é acima do que um simples cumprir de horário, um simples expediente normal de trabalho, então nós conseguimos já evoluir e implantar um horário flexível. Então a pessoa ele tem uma faixa do horário de manhã que ele pode chegar, ele tem o almoço dele, pode ser estendido ou não, pode ser encurtado, dependendo das condições daquele dia, daquele momento. Ele pode passar um almoço mais alongado, mais demorado com a família, com os filhos. Ou seja, a gente tenta dar um pouco mais de conforto para as pessoas que trabalham. Agora, o aspecto que tem que ser analisado também é as empresas apostarem nesses movimentos, né? Então, é um movimento que isso vai acontecer à medida que as empresas vão evoluindo e vão sendo preparadas para esse tipo de trabalho. O principal motivador para isso é que isso reduz custo. Se você olhar apenas do ponto de vista empresarial, de modelo de custo, e o empresário hoje, ele busca sempre reduzir custo, sempre aumentar a qualidade, sempre reduzir prazos, né? Ele, pelo lado de custo, é uma vantagem fantástica, porque só o fato de se manter instalações físicas para um conjunto de 100, 200, 1.000 pessoas, ou que seja, um local físico com instalações avançadas, com ar-condicionado, etc., isso tem um custo elevado e esse modelo descentralizado, de certa forma, ele acaba facilitando por esse lado. Por outro lado, a empresa ela tem que desenvolver, ela tem que ter métodos, ela tem que passar esses métodos para as pessoas que fornecem serviços para a empresa, de forma que elas consigam se interrelacionar, mesmo que não seja presencialmente, mesmo que não seja frente a frente, equipes reunidas numa determinada sala. A tecnologia também ajuda isso, porque hoje nós temos salas de videoconferência que são verdadeiros extensões, né? Elas estão remotamente, elas estão distantes, são isoladas, mas é como se você estivesse participando de uma única sala de reunião, com o mesmo tipo de decoração, com o mesmo tipo de iluminação, e os monitores de altíssima resolução permitem que você tenha a sensação de que a pessoa está efetivamente do seu lado. E com certeza, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria que você dissesse para onde vai o Instituto Atlântico no futuro próximo. Porque o futuro agora é em minutos, né? Pois é, o futuro ele agora chega cada vez mais rápido. Mas nós temos planos, como a gente comentou no início, existe um planejamento que a gente está seguindo, né? E esse planejamento ele
ele visa sempre a evolução. A gente tem essa propriedade, nós geramos posições de trabalho de alta qualificação, são pessoas oriundas das melhores faculdades, universidades, que a gente consegue agregar, consegue atrair, consegue reter esses talentos, reter e também fornecer para o mercado. Não raro, as pessoas saem do Atlântico para assumir postos em outras empresas, em outras instituições, o que também nos orgulha, porque nós somos uma fonte de recursos humanos. As pessoas, quando passam pelo Atlântico, elas aprendem não só tecnologia, mas métodos e processos e conseguem aí ir para outras empresas e enfrentar desafios gigantes que a gente fica satisfeito de ver como elas dão conta desses trabalhos. Mas nós temos um planejamento, e esse planejamento ele começou a expansão a partir do momento que nós criamos aqui, por exemplo, uma unidade comercial local, para que a gente conseguisse se desenvolver mais o mercado local. Isso está permitindo que a gente evolua no sentido de ter mais clientes locais. Até pouco tempo o Instituto Atlântico tinha muitos clientes fora da região, clientes do sul, do sudeste, clientes de fora do país. Hoje nós também estamos inseridos no mercado local. É parte desse planejamento e que vai nos levar a um futuro melhor, gerando mais posições, atraindo desafios maiores projetos e, obviamente, gerando mais e mais posições de trabalho. Esse é um das vertentes. E a gente pretende, com isso, trazer mais riqueza, não só conhecimento, não só trazer isso para que as pessoas que trabalham diretamente ou indiretamente com o Instituto Atlântico possam cada vez mais se desenvolver. Então, esse é o nosso planejamento. Para as suas considerações finais. Eu queria novamente agradecer essa oportunidade de poder falar um pouco aqui, né, não só de mim, mas do Instituto Atlântico e dos nossos projetos, e dizer que a gente tem uma enorme satisfação de contar com as pessoas que são oriundas aqui do Ceará. Não é por acaso que o Instituto Atlântico e que a Fundação CPQD de Campinas iniciou o Instituto Atlântico aqui em Fortaleza. Já havia um relacionamento anterior, a gente já sabia da qualidade que existe no ambiente, não só de Fortaleza, mas do Ceará. Nós temos uma filial em Sobral, nós estamos em conexão aí com outras regiões do próprio estado para ter outras oportunidades conjuntamente. Esse tipo de trabalho ele procura locais e centros que são formadores de recursos humanos, porque essa indústria que nós trabalhamos, a principal matéria-prima são as pessoas, são os cérebros, a inteligência das pessoas. É isso que conduz essa indústria de tecnologia, e há uma satisfação muito grande em ter isso aqui nesse estado, em poder participar desse desenvolvimento. O nosso sonho é que isso aconteça, que a gente consiga projetar o estado do Ceará, a Fortaleza, para o mundo todo, não só apresentando as belezas naturais que todo mundo já sabe que tem, e como eu falei no início, eu tive pessoalmente a oportunidade de conferir isso, né? Até em Capuí, né? Que um dia nós vamos lá tomar lá aquele uísque que está lá, então nós vamos trabalhar lá, inclusive. $700. E não só as belezas, mas também exportar esse conhecimento, essa criatividade cearense, essa capacidade que as pessoas têm de produzir um trabalho de altíssima qualidade. E ir para fora mesmo. Então nós temos hoje um movimento que a gente chama de offshore, nós estamos já exportando produtos criados, a gente costuma dizer made in Ceará, feito por cearenses, e estamos exportando para a Europa, para os Estados Unidos, para os grandes centros demandadores. Então, nosso sonho é que isso cresça e projete cada vez mais o Instituto Atlântico e todo esse setor de tecnologia de informação e comunicação que hoje está se desenvolvendo muito rapidamente aqui no estado. Ok, agradeço muitíssimo a presença aqui do José Eduardo Campos no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.